Terminando, você precisa saber que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Como faz uma diferença e como muda a nossa resposta às situações quando você sabe que Deus tudo pode. Porque você achar que deu errado porque Deus não viu, Deus não conseguiu resolver, traz uma frustração muito grande. Agora, quando você descansa num Deus que faz todas as coisas, que ninguém pode frustrar o plano do Senhor, isso faz a diferença. Tem o hino lá 49 que fala: me permita lutar ao teu lado invencível. Quem luta ao lado do Senhor, ele luta de maneira invencível, não na perspectiva humana. Jesus Cristo foi um fracassado. Jesus Cristo, ele foi rejeitado por aqueles que ele criou. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os discípulos o negaram. Tomé teve que colocar o dedo. Ele morreu. Os discípulos no caminho de Emaús falaram assim: aquele que havia de redimir Israel morreu. Mas você olha lá, Filipenses capítulo 2, diz que ele foi obediente, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à direita de Deus. Não deu errado, gente. Foi tudo como Deus determinou que acontecesse. Mas ele falava: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu preciso cada dia mais ter uma vida que busca fazer a vontade do Pai. Eu preciso cada dia orar como Jesus: seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, está doendo, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Agora, como eu posso saber que eu estou orando como Jesus, se eu me comporto diante das quedas que eu enfrento de maneira que não glorifica a Deus? Eu só posso falar que eu sou guiado por Deus se a minha resposta às situações glorificam a Deus. Jó, Deus deu um bom testemunho. O diabo duvidou que Jó realmente amava Deus, servia a Deus. Deus permitiu que Jó fosse tentado. E Jó cresceu na presença do Senhor. Agora, muitas vezes a provação tem vindo à nossa porta e nós temos sido provados e reprovados porque não respondemos de maneira digna do Evangelho. E, meus irmãos, depois nós falamos assim: poxa, é muito difícil determinada situação, mas a palavra de Deus diz lá em Josué: consagrai-vos que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Às vezes tem algo faltando para nós entregarmos nas mãos do Senhor. Deus quer todo o nosso coração. Olha lá, Abraão sacrifica o seu filho, aquilo que era mais precioso. Às vezes Deus quer que nós sacrifiquemos o nosso orgulho. Deus quer que nós nos humilhemos para que Ele nos exalte. Se nós nos exaltarmos, nós seremos humilhados. Mas se nós nos humilharmos, Deus vai nos exaltar. Uma vida guiada por Deus, ela, por mais que doa, ela vai fazer aquilo que glorifica a Deus. Eu tenho falado que eu não presto, gente. Eu tinha que dar uma decisão do conselho e, na minha covardia, eu adiei aquela decisão. Aí liguei para o Wesley, eu fiz isso. Aí o Wesley falou assim: pastor, o senhor mentiu. Não, Wesley? Aí daqui a pouco a pessoa chegou no meu gabinete. Eu tinha falado com uma pessoa por telefone. Aí Deus já manda a pessoa para ver se você vai reagir de maneira que glorifique a Deus. A pessoa rapidinho chegou. Aí eu falei assim: ó, eu menti.
eu já sei a resposta, o conselho já definiu, e é assim que vai ser. E a pessoa resolveu bem, gente. Nós precisamos temer a Deus e não ao homem. Nós precisamos responder sempre de maneira que engrandece o nome do Senhor. Por isso que Daniel fala, nós só nos cabe o corar de vergonha. Agora, se o Wesley falasse assim, você mentiu. Eu falei assim, não menti não. Não, e nós precisamos ter humildade para reconhecer, a minha postura está errada. E Deus exalta. Gente, como eu glorifiquei a Deus, tudo resolvido, e a gente tentando complicar. Nós precisamos... Já tinha dado a resposta? Então, agora, vem um e fala assim, fulano, esse caminho que você está fazendo está errado. Ó, não é assim não. Mas nós falamos assim, tudo bem, mas não mudamos. Oi, Miriam? Nada. É para mudar, nós precisamos fazer. E Deus já manda as coisas logo. O Wesley, você mentiu. Aí já entrou o cara para eu chegar e ser confrontado. Será que eu vou ter coragem de falar a verdade? Falei a verdade. Com medo, mas falei a verdade. Igual o Gideão. Com medo, mas falei a verdade. E Deus honrou e ficou tudo muito bem e eu fiquei com vergonha. Olha aqui, vamos ler Gênesis 18, 14. Olha o poder de Deus, gente. Olha o poder de Deus. Gênesis 18, 14. Ainda temos 10 minutos. Gente, a Bíblia é regra de fé e prática. Isso Deus falou e aconteceu daqui a um ano. E Abraão era pessoa como nós, era o pai da fé, mas a pessoa não acreditou, quis dar um jeito. Mentiroso também. É minha irmã. Gente, o herói, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, falou que é mentiroso. Não, o herói da Bíblia é sempre Deus, o herói de nossas vidas é sempre Deus. E quanto mais nós admitirmos isso, mais Deus vai ser engrandecido. Não ri. Gente, eu amo a palavra de Deus porque nós precisamos acertar a nossa vida. Outro texto, Isaías 43, 13. Né? Lê. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Já pensou, gente? Esse é o nosso Deus. Eu posso entregar a minha vida nas mãos do Senhor e falar assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e agora vai ser assim, é do jeito que o Senhor quer, porque nós servimos a um Deus que ninguém pode limitar o agir dele. Esse é o nosso Deus. Jeremias 32, 17. Já pensou? Para a gente é milagre, gente. Poxa, aconteceu um milagre. Mas para Deus não. Para Deus é dentro da normalidade que Ele age. Tem as leis da natureza, tem as leis da física,
Não, Deus, ele domina sobre isso. Se você está precisando de vinho e ele mandar uma água, recebe, porque a água vai transformar em vinho. Você está precisando de algo, mas Deus manda algo totalmente diferente. Se vem de Deus, recebe, porque Deus faz que aquilo se transforme. Da física. Gente, você está passando por necessidade, Deus coloca você perto de alguém mais pobre que você ainda, mas Ele pode fazer vir o socorro de uma viúva, e de uma viúva não crente. Deus, ele vai agindo de maneira que nós não entendemos. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você já pensou que segurança? Você sabe que se você está nas mãos do Senhor, você sabe que o desígnio dele vai permanecer, vai prevalecer, vai subsistir. A vontade do Senhor ninguém dobra. E às vezes a gente entra em desespero, vê pessoas parecendo que domina, vê lá o Cunha lá, mandando, desmandando, e achamos que esquecemos que a hora que Deus quiser, Ele pega e tira a pessoa. Eclesiastes 3,14, depois Isaías, já estamos quase acabando, Eclesiastes 3,14, Isaías 46, 10. Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, quando nós percebemos que aquilo que permanece vem de Deus, tem que nos fazer pessoas mais piedosas, mais tementes ao Senhor. Às vezes nós falamos coisas que demonstram e denotam uma falta de piedade e de temor a Deus. O meu cunhado, ele construiu a Casa dos Sonhos, lá em Lafayette. Acho que ele morou lá, aposentou agora, muito bem aposentado. E aquela Casa dos Sonhos já está à venda. Aquilo lá parecia, assim, para ele, para nós, assim, a coisa de maior importância. Daqui a pouco muda e hoje ele já está focado em outra coisa, já está com outro plano. Nós não temos certeza de nada, mas Deus vai conduzindo as nossas vidas e aquilo que Ele faz permanece. Aí muitas vezes nós aborrecemos, ficamos insatisfeitos. Eu quero isso, isso é importante. Nós não sabemos o que é importante para nós. Nós não sabemos o que é precioso. Agora, o que não muda? Temer a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E isso você tem que saber, eu preciso saber que isso nunca vai variar, isso nunca vai passar. Nós somos criados para isso e temos que viver para a glória de Deus. E uma vida guiada por Deus em cada incidente que acontece no seu viver, vai falar, eu tiro o adesivo ou não tiro o adesivo? Eu não vou tirar, vou pôr mais 2 adesivos para gritar bem aqui, que aqui tem um servo do Senhor Jesus Cristo. Vamos providenciar mais 2 adesivos para o Wesley. Encher de adesivo. Ele vai trocar de carro.
ele vai trocar de carro. Eu falei assim, não, eu quero ir de ônibus. O Wesley vai falar assim, não, eu estou querendo ir de ônibus, é a poluição. Gente, é maravilhoso você saber que as coisas de Deus vão permanecer, e as nossas não. Isaías 46, 10. Faltam 3 textos e vamos terminar. Isaías 46, 10. Eu acho legal que tem algumas pessoas que chegam no gabinete assim, revoltados com a vida, com a situação e tudo mais. Aí eu sempre assim, falo assim, pode bater os pezinhos, pode espernear, fazer o que quiser, que se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Porque quem é Deus é o nosso Deus. Nós precisamos nos submeter. E ainda submeter com alegria, porque nós não entendemos, nós não temos capacidade para compreender por que Deus tem permitido você passar, mas com certeza Ele tem um propósito maior de crescimento. Não tem. E tudo que ele faz é perfeito. O exemplo da coxa de retalho, você acha que está horrível, aí você vira, está um colorido bonito, agradável. A nossa vida, às vezes, parece que está de ponta cabeça. Mas Pedro fala assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, para vos provar. Às vezes eu começo a entrar em crise com algumas coisas, assim, o que é isso? No mundo tereis aflições. Você está passando por aflição, está dentro da normalidade. Todo mundo que quiser viver uma vida piedosa vai passar por aflição, vai ser perseguido. Agora, você é bem-aventurado quando for perseguido por causa do Evangelho, mas não sofra como alguém que rouba, como alguém que faz alguma coisa errada. Daniel 4:35. Vamos voltar lá em Daniel 4:35. Gente, olha a grandeza do nosso Deus. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o seu exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E quantas vezes nós agimos como nécios, passamos a vida revoltados com Deus, eu não aceito, você não podia fazer isso comigo, não sei o quê, e não nos rendemos à vontade de Deus. Não nos rendemos à vontade de Deus. E Efésios 1:11 diz que Deus, vamos abrir lá, para a gente não perder, Efésios 1:11. Efésios 1:11, eu vou ler. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
Nós somos predestinados conforme, predestinados segundo o propósito. Deus tem um propósito, Deus nos predestinou para um propósito, e você sorri ou não, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você é filho de Deus, você é servo do Senhor, acorde. Você foi predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mesmo que você não acredite na predestinação, ele faz todas as coisas conforme. E nós precisamos falar: seja feita. Eu quero agora fazer a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, último texto mesmo, Hebreus 13, 5 a 8, a confiança daqueles que são guiados por Deus. Olha a confiança. Hebreus 13, 5 a 8. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Sem avareza, você não achar que a solução está naquilo que você tem. Você saber que quem te sustenta é Deus. Você tenha muito ou tenha pouco, você só está de pé porque Deus sustenta. Então, entendendo isso, seja a sua vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tens. A pessoa é rica, a pessoa é pobre, precisa contentar com aquilo. Contentamento. Aí por quê que eu tenho que ter uma vida sem avareza e com contentamento? Porque de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha, o momento mais difícil: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É maravilhoso, é a segurança do crente, você saber que Deus nunca. Gente, só mais um texto. E todos nós, é muito gostoso estudar. Abra aí, Alexandre. Alexandre vai ler aí para baixar a bola do Alexandre. 1 Pedro 1, 24 e 25. Isso é um soco no estômago que faz todos nós. Tá certo, Senhor. É desse jeito. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tipo o seguinte: nós estudamos a palavra de Deus nessa noite. Você, no seu orgulho, pode falar assim: isso não é bem assim, não. Não, nessa área que Deus está fazendo, eu não vou glorificá-lo, não. Porque essa área pega na minha fraqueza, eu não vou glorificar, não. Nessa área, não. E aí nós vamos colocando a glória do Senhor em compartimentos. Isso que é fácil, eu glorifico a Deus. Isso aqui que me exige mais, eu não glorifico. E vamos. Aí ele está falando, essa arrogância, esse orgulho seu, ele fala assim: acorda, toda a carne é como a erva, vocês são como a erva, e toda a sua glória, o seu melhor momento, que você está mais forte, é como a flor da erva. Seque-se a erva e cai a sua flor. Tipo assim, é muito fugaz. Hoje você está achando, vai ali em São Paulo, você já não é nada. Agora, a palavra do Senhor, ela, porém, permanece eternamente. É essa palavra que vai testemunhar conosco, contra nós, ou a favor nosso, no dia do juízo. Então, nós precisamos, por mais que doa, saber e nos rendermos ao senhorio de Cristo
e termos uma vida guiada pelo Senhor, porque Ele nos faz andar por pastos verdejantes. Por mais que pareça um pasto seco, Ele te leva para águas tranquilas. Olha lá, Jó e Ló. Ló olhou o pasto verde, saiu lá de Sodoma e Gomorra sem nada. E Abraão não. Abraão foi pela fé. Não era aos olhos não era o melhor lugar. Não foi onde o primo dele queria ir. Mas ele foi pai de multidão. Então, que possamos deixar que Deus guie as nossas vidas, porque sabemos que no final nós vamos habitar com Ele eternamente, nós vamos cear na mesa do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar.